Pablo, eu acho que agora já dá para começar, né? Deixa eu Ok. só fazer uma pequena introdução aqui. O pessoal que está logado aí são professores, alunos, algumas empresas também. Então, a gente quer fazer um agradecimento aqui ao Pablo, né? O Pablo é um grande parceiro aqui do Instituto Federal. Ele cedeu para a gente as licenças do GeoOffice, né? Já tem uns 2 anos já. O GeoOffice é um dos melhores softwares de topografia do mercado, né? Trabalha com sistema de licenças vitalícia, coisa que é rara no mercado. Então, assim, a gente está muito grato a ele e ele disponibilizou 3 semanas para esse treinamento. São 3 semanas seguidas. Só que semana que vem ele tem um compromisso e aí a princípio eu quero usar essa semana que vem também. Eu continuo fazendo a parte do georreferenciamento e depois ele continua nesse material que ele vai começar hoje. E como ele falou no início aqui, se precisar de mais do que 3 semanas, e aí a gente pode estudar isso um pouco mais à frente, né? E ele também se disponibiliza para estar fazendo esse treinamento um período maior, tá bom? Então, Pablo, fica à vontade aí, muito obrigado, né? E estamos à sua disposição aí. Tá legal. Eu que agradeço, Leonardo. Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Todos conseguiram instalar e estar já com o GeoOffice aberto ou alguém ainda com algum problema, alguma coisa? O professor Newton conseguiu resolver? Já estou com ele aberto. Ok. Vocês estão vendo a minha tela do GeoOffice? Sim. Sim. Ok. Estou deixando o bate-papo aqui de lado. Se alguém precisar falar alguma coisa aqui, eu vou acompanhando. Bom, vamos começar então? A gente vai fazer essa aula passando pela caderneta, tá? Então a gente tem 3 cadernetas aqui no GeoOffice. Como que ele funciona? Como que ele se organiza, tá? Então, a primeira coisa, ele vai apresentar na área de trabalho, que a gente chama área de trabalho aqui, à esquerda da tela, os itens que você vai criando dentro do GeoOffice. Então, eles ficam organizados, separados por tipo aqui. A gente tem caderneta, tem cálculos geodésicos, arquivo para locação, nivelamento, poligonal, desenho. Inclusive, o ambiente de desenho ele é bem semelhante ao AutoCAD. Então, quem já tem alguma experiência com AutoCAD vai ter uma facilidade de uso no ambiente de desenho do GeoOffice, porque até os comandos de atalho a gente fez igual, para causar essa facilidade de uso, né? Para justamente estimular isso. O MDT, que é a triangulação, o perfil, onde é possível a gente fazer os traçados de vias e ruas, a reconstituição, que ele permite você criar um croquis através de uma tabela onde você insere azimutos e distâncias, e ele vai, por exemplo, um memorial, né? Você pode reproduzi-lo aqui. O 3D é uma ferramenta bem dinâmica para visualizar o que se constrói a partir de um projeto, de um MDT. É um 3D dinâmico também, permite alguns tipos de visualização. E relatórios, de modo geral, para memorial descritivo, cálculos de volume, notas de serviço, tudo ele fica armazenado aqui. E os relatórios, eles são salvos em formato do Word, tá?
Então, você pode abrir até direto no Word, ou abrir no próprio GeoOffice. O GeoOffice oferece alguns recursos básicos de edição, tá? Porque não é um software para lidar excepcionalmente com isso, né? Então, a gente salva ele no formato do Word para poder facilitar essa manobra, tá? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Eu notei que a minha câmera desligou aqui. Sim. Ok, obrigado. No centro da tela, todos os arquivos que a gente vai criando, ele vai guardando aqui no centro da tela também, tá? Então ele tem, quando a gente cria um projeto do GeoOffice, ele cria automaticamente uma pasta num diretório aqui, que depois eu posso mostrar para vocês. E cada arquivo ele vai guardando dentro dessa pasta que leva o mesmo nome do projeto, tá bom? E ele vai exibindo esses arquivos aqui ao centro da tela também. É um gerenciador aqui de arquivos. Em cima, a gente tem botões de atalho que eles são habilitados conforme a tela que nós estamos usando, tá bom? E na lateral direita da tela, a gente também tem uma barra aqui com algumas ferramentas aqui que a gente pode usar na área de desenho. Bom, vamos começar aqui abrindo a caderneta Curtume 1, tá? No caso, a gente está pegando um projeto pronto já, de um levantamento, para a gente ser mais dinâmico aqui para iniciar a aula. Mas, em uma eventual oportunidade, a gente pode pegar algum dado bruto também, que vocês tenham aí de algum trabalho de campo que estão fazendo também, tá? E importá-lo aqui para seguir com alguma instrução também, tá? E nós temos diversas videoaulas, tem mais de 100, acho que quase 200 videoaulas já no nosso canal, que abrange o software inteiro, desde a criação do projeto até coisas mais robustas como criação de estradas, tá? A caderneta do GeoOffice, ela é bem simples e intuitiva. Então, na primeira linha, a gente traz a informação do equipamento, que ele pode ser cadastrado também, você pode cadastrar diversos equipamentos, acho que a maioria do mercado ali já está cadastrado no GeoOffice, e você pode descarregar diretamente nos equipamentos que têm interface direta, ou importar arquivo bruto para aqueles que não usam cabo de comunicação, e sim descarrega por pendrive ou por Bluetooth, se for o caso, tá? Ou se ele abrir como uma pasta para poder pegar o arquivo lá também. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos uma linha de ponto fixo, tá? Na lateral aqui dessa caderneta, do lado esquerdo dela, a gente tem vários ícones aqui, tá vendo? Ó? Tem um equipamento aqui simbolizando uma estação, PF, que é ponto fixo, o E de linha de estação, o R para ré, o I de irradiadas. E a gente vai ver Vante mais abaixo aqui, que é uma linha verde. Então, além da notação de símbolos aqui na lateral, a gente também tem a cor da linha. Então, sempre que você vê linhas verde vai ser Vante, amarela serão as rés e a cinza, linha de estação total. E nós temos as irradiadas, que são as linhas brancas aqui, ok? Só um segundinho, por gentileza. Então, pessoal, é o seguinte, continuando aqui. Organização dos dados. Então, a primeira coluna, a gente tem o nome dos pontos que foram levantados em campo. Descrições, pode ser numéricas ou por escrito. Inclusive, existe um comando para substituição de código em descrição, se acionado e configurado, tá? Essa lista ela pode ser alterada com o código que vocês utilizam também. Aí nós temos ângulo horizontal, ângulo vertical, distância inclinada, altura de prisma, e aqui as coordenadas calculadas, x, y, z, em função da coordenada inicial aqui, que é 0, que está 0 aqui, né, para x, y, e o z com 500, tá? Então, como que eu faço
para o GeoOffice calcular essas coordenadas aqui em função do ponto de saída. A primeira coisa que eu tenho que fazer é, se um trabalho que eu fiz em campo, eu estou trazendo ele com ângulo de distância, na hora que eu descarrego esses dados no GeoOffice, eu tenho a opção de trazer tanto coordenada e ângulo de distância, ou só coordenadas, ou só ângulo de distância. Então vai depender do que vocês fizeram em campo. Vocês podem ter dado ou não uma coordenada de saída lá na estação e importar esse dado, né? Então, para fazer a amarração, eu só preciso ter o mesmo nome, tanto na estação quanto na linha de coordenada. Então eles têm o mesmo nome, ó, E0 e E0. E quando eu clico no botão salvar aqui do GeoOffice, aqui em cima, no canto superior à esquerda, botão salvar, ele calcula automaticamente as cadernetas que a gente tem aqui, vendo a ligação entre elas e já fornecendo a coordenada aqui na frente. Por exemplo, eu vou fazer uma alteração aqui. Eu vou colocar... Alguém está falando que está sem áudio e vídeo no IFG, aqui no chat. Deve ser o mesmo problema do amigo anterior, né? Deve ser questão de permissão no browser. Dá uma olhada em configurações de privacidade. Vê se está habilitado aí, tá ok? Então, pessoal, ó, por exemplo, voltando aqui, ó, eu tenho as coordenadas x e y, que está 0 e 0. Eu vou fazer a troca delas aqui, ó, para 5.000 e 10.000 para y. Eu vou deixar 500 aqui no z. Se vocês fizerem essa alteração também, e em seguida clicar no botão salvar, ó, note que as coordenadas foram alteradas. Todas as irradiadas foram recalculadas, tá? Das 3 cadernetas. Se alguém precisar fazer alguma pergunta, é só me parar por aqui, tá bom, pessoal? Se estiver indo rápido também, é só avisar. Bom, continuando. Descendo a caderneta, o que nós temos aqui? Ó? Uma linha de Ré, 2 linhas de Ré. Por que tem 2 linhas de Ré aqui? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Esse valor aqui, deixa eu copiar ele aqui, só para mim mostrar aqui. Tá vendo aqui, ó, a primeira linha de Ré, nós temos um ângulo aqui de 154 graus, que ele está como azimuth, ó. Se a gente observar aqui, ó, do lado dele, ó, na esquerda do grau, eu tenho a informação de azimuth. E no de baixo, ele está ângulo horizontal. Então, a minha ré está a 154 graus, aqui é um azimuth em relação ao norte, tá? Se eu não tiver essa linha aqui, eu teria que informar, por exemplo, outra linha de coordenada para minha ré, para mim referenciar a minha ré, onde que ela está apontando, tá? Então, ó, não precisa reproduzir aí, mas eu vou tirar aqui só para demonstrar, tá? Eu vou excluir essa linha e vou clicar em salvar de novo. Se vocês observarem aqui, ó, na linha de comando embaixo, ele me deu uma informação em vermelho, ó. Erro, referenciar ao ponto E3 da caderneta curto 1001 a um ponto, mas não estava ajustado. Referenciar em E3 da estação 0, a referência não encontrada. Então, o que ele faz nesse caso? Quando eu não tenho uma coordenada de saída para a estação E0, ele vai jogar para mim o mesmo erro aqui embaixo, só que com relação ao ponto E0, né? Vai falar que não encontrou a referência dela também. E ele vai criar o CAD lá, a hora que você for para o desenho, ou considerar os cálculos das coordenadas aqui, ele vai partir do 0, 0. Então ele vai montar o seu E0 na coordenada 0, 0. E o seu E3 aqui, que no caso é a ré, orientado ao norte. Sempre orientado ao norte quando eu não tenho essa informação. Igual ele está me dando o erro aqui embaixo. Tá? Ele não deixa de seguir, mas ele orienta ao norte aqui, tá bom? No centro da tela em cima. Então, para mim não ter essa informação de erro aqui, eu insiro uma linha, falo que ela é uma ré também,
dou o mesmo nome, então eu copio aqui o nome dela. E aqui eu faço a informação dela. Ela pode até ser 0. Se eu der um salvar aqui, trocar aqui, ó, na tecla F5 eu troco a entrada dela, tá? Ou aqui em caderneta, ó, trocar a entrada. Eu falo se ele é, cada vez que eu clico lá, ó, ele troca de ângulo horizontal para azimuth. Então se eu informar que aqui é um azimuth estando a 0 graus, ele já corrige para mim, tá? Para que meu desenho fique na mesma orientação do de vocês, eu vou informar a mesma medida aqui. Eu só precisaria do ângulo horizontal, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida com relação à partida da caderneta aqui, como a gente deve configurá-la? Ou posso seguir? Oi? Pois não? Pablo, esses arquivos que você está utilizando, a gente tem aqui. Sim. Que foi instalado. Vou passar aqui no chat o caminho onde ele está. Tá bom. Oi. Pablo, importante também, você colocou um ponto fixo e uma azimuth partida, né? Normalmente, a gente começa as poligonais, principalmente as controladas, com 2 pontos fixos. Eu posso, né? simular aqui um ponto fixo também para ré. Né? Por exemplo, se eu fizer isso daqui, ó, eu vou inserir uma linha de coordenada, só que eu não conheço, como é uma coordenada arbitrária, e eu estou sem o controle, eu não conheço essa coordenada. Então, o que eu faria nesse caso? Eu posso pegar tanto a coordenada x quanto a y, uma delas eu posso copiar, e a outra eu jogo a diferença com a distância, né, que seria, por exemplo, 1354,552. Tá? Aí, se eu salvar dessa forma, eu estou amarrando com 2 pontos de saída, e aqui fica 3, né? Amarrando com 2 pontos de saída arbitrários, e aí eu excluiria essa linha de azimuth. Prefere que seja dessa forma? Não, pode continuar do jeito que você está trabalhando, é só porque normalmente a gente trabalha com os pontos de partida, geralmente rastreados, Tá. né? Mas como está arbitrária, pode continuar do jeito que estava mesmo. Achou o arquivo para abrir? O GeoFICE? O amigo que perguntou? Beleza, então, por nada. Então vamos seguindo aqui, ó. Sim, achei, obrigado. Passando as linhas de irradiada, descendo um pouco, a gente vai encontrar uma linha de Bandt aqui, ó. Então, após algumas irradiadas, a gente tem uma linha de Bandt para a estação E1, o ponto E1, né? Em seguida, estacionou no E1, que é a altura do instrumento aqui. E, novamente, a linha de Ré. No caso aqui, uma das linhas aqui a gente pode tirar, tá bom? Eu vou tirar a primeira linha aqui, que ela está sem distância. Tá mais essa linha aqui. Descendo mais irradiadas. Outra avante aqui no E2, estacionou no E2, com Ré no E1, que é a estação anterior. Continuamos descendo aqui, ó, com mais irradiadas. A gente chegou na avante E3, com estação no E3, com Ré no E2, e outra avante para o E0. Então aqui a gente vai ter o quê? Uma poligonal fechada, né, que a gente estacionou aqui no ponto de Ré nosso e fez uma leitura para a primeira estação, que é a E0. Tá? Então a gente fez o fechamento aqui. Se a gente abrir a segunda caderneta, que é a Curtume 2, só dá 2 cliques nela, tá? Ela vai abrir uma outra janela aí por cima dessa. E o que a gente tem aqui, ó? A
a gente tem a continuação do mesmo trabalho. Então, quando você for fazer sempre o mesmo trabalho, você pode ir descarregando as cadernetas aqui, na sequência. Se você for fazer um trabalho diferente, é aconselhável que você crie um novo projeto para individualizar isso, tá bom? Para não pegar as mesmas referências, não ter pontos com nomes iguais aqui, significando coordenadas diferentes, entendeu? Então, é bom sempre separar os projetos. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Uma amarração de informações. Então, como eu parti de um ponto conhecido na caderneta anterior, que é o E0, e a ré também é um ponto conhecido na caderneta anterior, que é o E3, então o software já conhece a coordenada desses pontos. Eu não preciso informá-la de novo. E ele vem sempre no sistema contínuo de informação. Tá? A gente vai descendo aqui e vai sempre vendo os dados. Então a gente tem novamente aqui ó, algumas irradiadas e uma vante para o E101. Estacionamos nela. E uma ré no E0. Então a gente já está abrindo uma outra poligonal aqui. Descendo mais, uma vante no E2, um ré estaciona no E2, um ré no E101. Outra vante, E103, estacionou nela, ré no 102. É uma sequência bem lógica e simples, tá? Ó, vante no E104, estacionou nele, e ré na E103. E assim a gente vai, até chegar no final lá, ó, vante no E3, estacionou aqui com um ré no E108, e depois uma vante no E0, que é a primeira estação dessa caderneta nova, dessa nova poligonal. Então a gente está apoiando os dados aqui novamente, tanto na saída quanto na chegada, tá? Então a gente vai ter uma poligonal apoiada aqui nesse caso, tá? E depois a curtume 3, que é a terceira caderneta. Mais algumas estações aqui, ó. É uma caderneta bem curta nesse caso. Estacionou no E101, um ré no E0, pontos conhecidos de novo. Então, sempre que eu tenho ponto conhecido aqui, ele faz a amarração pelo nome e ele continua as coordenadas na sequência. Acho que uns 40 minutos. E uma estação no E200, um ré no E101 e alguns pontos irradiados. Alguma dúvida, pessoal? Desligado. Aqui no celular está desligado. Leonardo, você está com o microfone aberto. Não está funcionando? Tá. Ah, não, Leonardo. é Leonardo. Ele está falando Microfone Leonardo. aberto. Não, o meu está desligado. Vamos lá, pessoal, então. Alguma dúvida até o momento da sequência e amarração das coordenadas Tem aqui microfone aberto aí. pela caderneta? Ok? Então tá. Eu vou partir nesse caso, então, para poligonal, ok? Então, pessoal, ó, conforme a gente foi abrindo aqui esses 3 arquivos de caderneta, eles ficaram abertos aqui na janela. Então, se vocês notarem aqui, ó, no canto superior à direita da tela, vocês vão ter 2x aqui, ó, 2 janelas abertas. Então, você tem o de baixo, que é a janela que você está enxergando, e o de cima, que é o X vermelho, é o programa que você fecha, tá? Então, por exemplo, ó, se você fechar o xizinho de baixo aqui, ó, ele vai fechar a caderneta que está aberta, ele vai para a segunda ali. Se eu fechar de novo, ele vai para a primeira. E se eu fechar de novo, ele fica só a tela de fundo, tá? Só para vocês entenderem aí como é que funcionam as janelas aqui. Ou você pode simplesmente clicar aqui nos itens que você pretende visualizar, dando 2 cliques nele, tá? Vamos lá. Então, ó, com uma das cadernetas abertas, eu clico em salvar para ele fazer a verificação básica aqui do software e ver se não está faltando nenhuma referência de coordenada ou de azimuth, enfim, né? Alguma coisa que ele não tenha encontrado eventualmente, ele vai nos avisar aqui
com a mensagem em vermelho na linha de comando, perfeito? Então, sempre na caderneta, antes de eu calcular uma poligonal, eu clico em salvar, observo se vem alguma mensagem aqui. Se não tiver nenhuma mensagem, eu posso seguir o próximo passo, que é o quê? Ou eu crio uma poligonal, se eu tiver um caminhamento, ele me possibilita isso, ou então eu posso ir direto para o desenho também, se for o caso. Tá? Inclusive, o desenho ele é independente da caderneta. Então, se eu quiser criar um desenho em branco, eu também posso. O que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui, na área de trabalho, que clicar com o botão direito do mouse, nessa lateral aqui, ó, na área de trabalho à esquerda da tela. Vou clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar. Ele vai abrir um menu. Eu vou clicar em criar item na opção poligonal. Todos encontraram aí, né? Vou fazer de novo aqui, ó. Na área de trabalho à esquerda, vou clicar com o mouse, o botão direito dele, nesse ambiente aqui. Ele vai me abrir um menu. Eu vou em criar item, escolher a opção poligonal, tá? Ele vai pedir um nome aí, uma janelinha, pedir um nome. Eu vou colocar P1, pode colocar o nome que vocês quiserem. Eu vou dar um OK. Está aparecendo o croquis aqui para vocês? Só uma pessoa só, me dá um alô aí, por favor. Eu não sei se a tela está transmitindo aqui. Então, beleza. Então, ó, como que a gente vai identificar aqui um caminhamento nesse croquis que ele propôs aqui para nós? Ok. Tá vendo que ele está todo em vermelho, né? E aqui, ó, nesse rabicho aqui, na lateral direita, ele tem um vermelho só, simples aqui, e todos os outros vermelho aqui, parece que ele tem um cinza junto aqui, ele está mais grosso, né? Ele tem um cinza. Então, onde tem o cinza junto com o vermelho aqui, é porque existe caminhamento. E aqui onde está só o vermelho, não tem caminhamento. Isso daqui foi só uma auxiliar aqui, tá? E como que a gente vai fazer esse caminhamento? Bom, a gente sabe que a gente começou pela estação E0 e a ré no E3. E fomos para o E2, E1, E2, né? E E3 de novo. Então, ó, estação de partida. Nesse combo aqui, ó, nessa janelinha, eu vou clicar nela e vou ver as opções de saída que eu tenho. E como que eu vou identificar isso? Ó? Aqui eu vou ter aqui, ó, 3 informações. Então, a primeira é a ré, a do meio é a estação que nós estamos e a da frente é avante para onde a gente vai. Então, eu me oriento aqui pelo meio. Depois eu olho o que está para trás é ré e o que está para frente é avante. Fica bem fácil de entender dessa forma. Então, eu vou selecionar a primeira opção, que é o caminho da nossa poligonal. Né? Estação E0 com ré no E3 e avante por E1. E vou clicar em iniciar. Note que ele fez um caminhamento aqui em azul. Então, quando ele faz o caminhamento em azul, ele já identificou uma sequência. Olha, ele passou pelo E1, E2, E3 e retornou para o E0. Então, Ô, Newton, o croquis não está aparecendo? Ok. Na verdade, eu estou com essa janelinha aberta que você falou aí. Só que aquela você notou parte se apareceu lá em alguma cima, mensagem onde você de erro na linha de colocou comando embaixo? a estação de partida e essas coisas todas, não está habilitada aquela janelinha para mim. Entendeu? Não tem nada marcado lá. Eu peguei, cliquei, abri. Inclusive, essa poligonal que você está marcando, né? Tá tudo ok. Tá. Tem aquele O rabichinho botão ali do lado reiniciar. lá que Aqui para tem mim alguma aparece sequência na aqui, ó, onde eu cor estou mostrando azul, o mouse? como se tivesse marcado. Que é isso? Tá. Então, o botão reiniciar, ele está habilitado aí? Tenta clicar nele. Não, só tem o primeiro ponto. Tá. Vamos verificar.
Tá, cancela a Tá. poligonal, Eu cliquei volta nele, na não caderneta acontece e nada. dá um salvar nela para ver se Será que eu aparece tenho que alguma começar mensagem de no final. novo? Eu vou fazer o seguinte, vou tentar de novo. Eu boto... Por turno 1, Pablo, deixa eu te fazer uma Triangular. pergunta também. dá um. Acima da tolerância da poligonal, não ajustada. Qual que você está usando? Você está usando o Curtume Tá, 1? vamos cancelar a poligonal e excluir ela e vamos voltar lá na Ele caderneta. deu um erro angular de menos 0 graus acima da Vou tolerância cancelar a minha poligonal também. não ajustada. Na caderneta, clica. Oi? Pois não? Ô, Pablo, dá licença, Pablo. Tá, você tá na linha de ponto Oi, fixo? Pablo, lá, aqui no ponto E0, eu não estou conseguindo entrar com o valor de 5.000. Aham. Não tá aparecendo? Isso, estou na linha de ponto fixo. Aí eu consegui entrar com o Y 10.000, né? E no X, não está aparecendo o X. O Xzinho, né? Embaixo do zenital aí, ó, em cima da altura do instrumento, não está aparecendo o X. E aí, quando eu salvo, né? Ele dá um erro angular de 7 segundos acima da tolerância. Foi uma falha minha, então, tá? De 0,32 vamos lá. Ô, Nilton, acho que eu já sei o que está acontecendo com você. Um altimétrico 0,09 acima como eu solicitei que vocês entrassem um arquivo de exemplo, as poligonais já estão calculadas, não estão? Não tem duas poligonais aí já? Ok. Tá. Clica em cada uma delas e dá um delete, por gentileza. No meu aqui, como eu abri um arquivo novo e puxei só as 3 cadernetas, não tem. Tem a principal e a apoiada. Não me atentei a isso. Me desculpem. Só selecionar e dar um delete pelo teclado que funciona. E confirma. Com o botão da direita ou não? Apagar item, né? Tá? Aí ele vai ter só as três cadernetas, tá? Pode dar um salvar aí e verificar se ele está calculando, se está mostrando alguma mensagem embaixo aqui, além dessas daqui, que estão aparecendo, ó, como o meu. Tá. O amigo que falou sobre a coordenada, como é que tá aí? Deu certo? Não tá. Tá tudo normal. Aquele erro não tá dando mais. Você quer me passar um print da sua tela aqui no chat? Não, continua sem aparecer o X para mim colocar o valor do X. Isso. Perfeito. Tá. Tá normal agora, tá? Dá para introduzir aquele valor lá, né? No E0 que você está falando. Isso. Não, para mim tá ok. Tem um anexo. Printei a tela. Tem um anexar aí embaixo. Não tá com. Não tá colando, não. Ô Pablo, não cola, não. Oi? Tá, eu vi. Ó, ele cola sim, tá? Se você der um Ctrl V aí dentro, ele cola. Eu tenho que salvar aqui em outro arquivo. Né? Aí, só um pouquinho. Salvar como... Então, não consegui, não deu certo, não. Bom, salvei aqui. Vou anexar. Alan, manda no meu WhatsApp que eu mando pro Pablo no WhatsApp dele. Aqui, não, consegui abrir aqui, anexar aqui, ó. Só um instantinho, eu tenho que baixar a imagem aqui para ampliar ela.
Não tá mesmo, né? Tenta fechar ela e abrir de novo, por gentileza. João Paulo, fecha sua caderneta, por gentileza. Tá. Fechar o programa todo ou a sua caderneta? Vou fechar tudo. Tá, fechei aqui. Vou abrir de novo. Oi? Pablo, tem algumas pessoas me falando continua com o que X do problema. Tá. Será que passou de 48? tem algumas pessoas me falando que atingiu a quantidade máxima de pessoas no chat. Estão tentando entrar e não Ele consegue. aceita. Aqui, ó, tá 42, parece. Pois é, mas acho que não tem uns 48 aí não. Mas será que ele não deu está 48. duplicando o número de acesso? É o limite da sala. Na minha tela aparece 48 participantes embaixo. Ó. Mas será que o pessoal tem compartilhou gente? o link de repente? Será que tem gente com 2 aplicativos, celular e computador aberto? Aí apareceria 2 vezes aqui, né? Pode ser, viu? Não, mas acho que não. O Pablo? Não, será não teria que pode problema, ser? Porque eu peguei aquela pasta de exemplos, copiei ela para fora lá da pasta original e coloquei na minha área de trabalho para não salvar em cima do exemplo. Eu posso ver isso daí num outro momento com você. Né? Será que pode ser isso? Aí ele só vai ficar com a coordenada 0 aí em X. Não tem problema não, né? Pois é, não, continua do mesmo jeito, não consigo editar o X aqui, ó, a coordenada X. Bom, podemos seguir, pessoal? Tá, tranquilo, vamos continuar. Tá, vamos lá então. É o que tá mesmo. Ó, então a gente não tem nenhuma poligonal aqui do lado, né? Vamos criar a nossa primeira poligonal, tá? Então eu vou clicar aqui, ó. Beleza, bora seguir. Botão direito, criar item, poligonal, perfeito? Ele vai me pedir um nome aqui, eu vou dar o nome de P1 e vou dar um OK. Agora deve estar em vermelho aí o de vocês, certo? Isso, habilitado aqui, né? Para a gente fazer aquela sequência. Então tá. Então, aqui ficou alguma dúvida de como identificar a sequência da poligonal? Por onde a gente parte aqui no início? E como identificar o que é estação, ré e vante, né? Ok. Ok, vamos lá. Então vamos lá. Estação é 0, com ré no E3 e vante no E1. Vou clicar em iniciar. Aí, ele embaixo, ele colocou aqui a sequência do caminhamento, ó. E pintou o segmento de azul. Vai existir alguns momentos que vocês vão criar poligonais aqui, e a hora que você entrar aqui, ele já vai estar preenchido de azul, não vai nem precisar selecionar. Então, por que isso acontece? Né, os dois casos. Ou porque você tem um único caminhamento, então ele vai pintar já de azul, porque o software vai falar assim, essa daqui é a única chance, é o único caminho existente. Então ele já identifica, já pinta de azul aqui e mostra a sequência aqui no quadro para vocês, tá? E no caso, que é o segundo caso, esse daqui, eu saindo do E0 aqui com ré no E3, eu tenho mais possibilidades aqui, eu tenho outro caminho. Eu poderia seguir por esse E101, que é o caminho da segunda poligonal, né? Então eu vou deixar ela para depois. Eu identifiquei qual que é a minha sequência inicial, fizemos ela. Embaixo aqui, ó, ele fala aqui, ó, próxima estação. Então eu vou informar que eu vou fechar
essa estação aqui, ó, esse caminhamento, né? Partindo para a visada do E1 aqui, ó. Tá bom? E vou dar um continuar. Aí ele já entendeu que a poligonal está fechada, ó, e informou para nós aqui, ó, embaixo do croquis tem uma mensagem. Poligonal fechada com controle total. Que eu saí e cheguei no mesmo ponto. Tá? Então, nesse caso aqui, só me resta dar um OK. Vou fazer um OK na janela. Ele vai fazer aqui alguns cálculos, ó, e vai mostrar uma janela para nós aqui, ó. Ok? Então, ó, nessa poligonal aqui, a gente vai fazer um proporcional às projeções. Depois a gente pode pegar um arquivo do ITCO, né, Leonardo? E fazer uma pelo mínimos quadrados, né? Que tem leituras diretas e inversas, correto? Tá. Então, ó, vamos lá. Poligonal proporcional às projeções, é o que a gente vai usar. Embaixo aqui, ele informa, né, que pelo número de vértices que nós temos aqui, a gente pode assim, ter então, um mando erro para você, angular a de gente 16 disponibiliza no segundos, grupo. erro linear de 70,5 centímetros e um altimétrico de 23. Então, eu vou usar esses valores que ele pré-definiu para nós e vou clicar aqui em avançar. Tá? Vou deixar como está, só vou clicar em avançar. Pois não? Oi? Pablo, Isso. A gente vai ver na próxima poligonal que a gente vai ter que alterar isso daqui. Tá? tolerâncias, Então vamos lá. Ó. você pode Quando a entrar gente com clica em valores, avançar, né? Você ativar a célula ele lá mostra e aqui você como está pode o colocar fechamento. os valores de Sem tolerância, correção né? e com correção. Aqui nesses dois quadros aqui na parte superior. Aqui, ó. Ah, E tá. no meio a gente tem um botão não, aqui com a tranquilo. probabilidade Pode de ir. erros. Se a gente clicar nele, aqui é uma matemática bem simples aqui, só apenas de distribuição da porcentagem em relação ao número de vértices que a gente tem. Então, o ideal é o quê? Para a gente falar que foi uma poligonal equilibrada, vamos colocar assim, né? A gente teria que ter uma distribuição uniforme dessas porcentagens aqui, tá? Tanto no erro linear quanto no angular, tá bom? Então, quanto mais fora sai esses erros aqui, em porcentagem, é a identificação de qual estação que a gente trabalhou aqui que estaria errada em campo, né? Que está dando mais chance de ter erro, tá? Então, seria, no caso aqui, uma indicação para a gente retornar a campo e refazer, de repente, aqui essa leitura no angular, ou essa daqui, né? Essa daqui deu melhor no linear, mas as outras ficaram piores aqui. Então, é uma indicação de onde a gente tem que voltar para campo e refazer, se for o caso aqui de não fechar, tá? Beleza. Então, ó, seguindo aqui com a poligonal, ó, o ajustar poligonal. A gente vai fazer o... Oi? Diga. Tá? Pablo, É uma pergunta que eu não sei te responder, viu? Pablo, é só um questionamento aqui, que sem compensação angular, o relativo linear tá melhor do que o com compensação angular, né? Por que será que aconteceu isso? Sim. Tá, eu vou procurar saber sobre isso, tá? Porque sem compensação angular aí ficou um para 42 mil e o outro tá 1 para 30 mil, né? Ok. Então, ó, a gente vai fazer primeiro aqui a compensação dos erros angular e depois o linear, que é o método convencional, e fazer a compensação das cotas também, tá? Ele já vem marcado, então a gente vai clicar em avançar. Não, era só se você soubesse mesmo. E ele informa para nós
se deu ok ou não com o nosso cálculo aqui da poligonal, né? Se ela foi ajustada com sucesso ou não, nesse caso aqui. Se está ajustada com sucesso, eu só dou um concluir aqui, verifico aqui as coordenadas aqui, ó, ele vai me mostrar aqui na parte de cima, né, as passagens, embaixo o cálculo da poligonal e do lado aqui o croquis dela, tá? Ok? Alguém teve algum problema para fechar ela aqui ou não? Tá tudo ok? Bom, vou seguir então para a segunda poligonal, tá? Beleza. Então, na área aqui, ó, à esquerda, de novo, eu vou criar uma nova poligonal, porque eu sei que ele tinha mais um caminhamento lá, né? Então, ó, botão direito, na área de trabalho à esquerda, criar item, poligonal, de novo. O nome que ele me pede aqui eu vou dar P2. Pode ser o nome que vocês quiserem, tá? Vou dar um OK. E a gente vai voltar com a tela para descobrir qual que é o caminhamento novo aqui. Então, no caso aqui, ele já até sugeriu outra opção para nós. Só que eu vou fazer a opção pela de baixo aqui, porque o de cima, eu sei que ele vai para aquela auxiliar, que é esse rabicho aqui, ó. Depois do E101, né? E... Então, ó, eu comecei pelo E0, né? Na segunda caderneta. Eu comecei pelo E0 com o Ré no E3. Se vocês se recordam, né? E partimos para o E101. Então, vou selecionar ela por aqui. E vou dar um iniciar. Se por acaso vocês selecionarem a opção errada, é só clicar em reiniciar, tá? E refazer a escolha do caminho correto aqui. Então, ó, quando ele chegou em E101, ele ficou com dúvida de novo. O que eu faço aqui, ó? Eu vou para auxiliar ou eu vou aqui para o E102? Então, eu vou aqui embaixo, nesse combo aqui, ó, de baixo da janela. Vou escolher, ó, se eu vou para o E200, que é o auxiliar, ou se eu vou para o E102, que é a continuação da poligonal. Então, eu sei que ele está nessa sequência, vou selecionar aqui e vou dar um continuar. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele continuou o caminho e ele parou na estação E3, que está apoiada aqui na poligonal anterior. Então, como ele já está calculado, eu não posso recalcular esse trecho. E ele está fazendo uma avante aqui para o E0 aqui para poder fazer o fechamento também, né? E ele já não tem mais opções aqui de caminhamento, já desabilitou aqui para nós. E ele, embaixo do croquis aqui, ele informa poligonal apoiada com controle total. Porque eu saí de 2 pontos conhecidos aqui e cheguei em mais 2 pontos conhecidos, tá? Então vou clicar em OK. Ele vai abrir para nós aqui de novo a poligonal, né? Então vou fazer a configuração dela também. Método proporcional às projeções já está. E agora, como o número de estações aumentou, ele aumentou também a tolerância angular para nós aqui para 24 segundos. E eu tenho nesse caso 65 de linear e 21 de altimétrico. Aqui eu sei que ele vai me dar um erro, tá? Mas eu vou clicar em avançar aqui para vocês verem como é que ele se comporta. Então vou clicar em avançar uma única vez. Ele vai me mostrar aqui, ó. Erro angular, ó, 56 segundos. Então ele passou dos nossos 20 e poucos segundos lá. Então eu já identificando aqui que ele está superando o erro, eu posso retornar e arrumar isso, certo? E no altimétrico ele deu 45, passou também. Então o que eu vou fazer? Em vez de eu avançar e continuar aqui, ó, eu vou dar um voltar. E eu vou colocar aqui, ó. Quando está 24, eu vou trocar para 57, que é 1 segundo acima da tolerância lá, do erro que ele calculou para nós, tá? Então vou deixar a tolerância 1 segundo acima, né? Vamos acochambrar aí, tá bom? Fazer dar certo o cálculo da poligonal para ele poder fechar. Se eu avançar, naquela mensagem de sucesso lá, ele não vai dar ela. Ele vai falar que teve erro lá e não deu fechamento. Tá bom?
Se vocês quiserem experimentar aí, é só avançar e continuar. E aqui no altimétrico, ó, eu vou deixar com 50 centímetros aqui também. Vou deixar acima da tolerância que ele acusou lá para mim, que deu acho que 45, algo assim, né? Vou deixar ela maior. Ok, pessoal? Eu vou clicar em avançar. Então agora o nosso erro está acima aliás, está abaixo do permitido, né? Aqui nós temos a probabilidade de erros de novo. Então, note que a gente tem aqui ó, de 3% tá tranquilo, até pode ir. 17% na distribuição. Então é uma disparidade bem grande, né? Então fica fácil de identificar quais são as estações aqui que a gente eventualmente teria cometido erro em campo. Olha aqui, ó, 50% de chance aqui, ó, de ter errado no linear aqui nessa estacionada. Tá? Voltaria a campo e faria uma nova medição aqui. Vamos fazer a compensação agora, angular, linear e das cotas. Vou clicar em avançar. Aí ele permitiu aqui o ajuste, né? Deu calculado com sucesso. Vou clicar em concluir. Então, de novo, a gente tem aqui em cima a passagem dos pontos, o ajuste da poligonal aqui, né? Angular, linear, fechamento, né? A precisão relativa, as áreas, o perímetro. E o croquis do lado. Embaixo, na linha de comando, ele dá algumas informações também, tá? Então, quando a gente tem reiteração aqui, tanto na caderneta quanto na poligonal, ele mostra aqui como é que está ficando esse ajuste, esses cálculos aqui, das médias que ele vai fazendo. Bom, com relação ao poligonal, seria isso daqui. No caso de a gente ter seguido com ela e ter dado erro, a gente poderia voltar aqui, ó, sem ter que refazer o croquis dela, aqui em poligonal e recalcular. Tá? Aí se eu clicar aqui, ele vai reabrir a tela, só para mim poder mostrar aqui e refazer os ajustes, tá? E seguir com o cálculo, tá bom? Isso se a gente tivesse calculado ela com erro aqui, que ele tivesse dado a mensagem lá no final de não calculada. Aí ele mantém aqui essa tela com o croquis, só que ele acusa o erro aqui. Então a gente entraria aqui em poligonal, recalcular, e alteraria aqui os erros aqui, as permissões aqui de erro, né? Para poder calcular e fazer o fechamento, tá bom? Pois não? Aqui, ó. Olha lá, não ajustado. Então, é isso que eu fiz agora. Ele dá como não ajustada, tá vendo? Fábio, aí, vou repetir aqui, ó. Deu não ajustada, vou concluir. Volto aqui em poligonal, dou um recalcular. Ele já conhece aqui o caminhamento, eu não preciso refazer ele. Então ele pula essa etapa do croquis e já vem aqui. Aí eu faço a alteração aqui já, ó. Que eu tinha feito anteriormente, né? Então avançar. Ah, não ajustar. Avançar. Aí ele deu ajustado agora. E concluir. Tá? Seria esse o caminho. Então, se ninguém tiver dúvidas aqui mais, a gente vai partir para o desenho. Pois não. Ah. Beleza. Eu estou gravando. Ele vai criar um arquivo de vídeo aqui, provavelmente, que eu vou fechar a sala. Aí tem que abrir outro. Tem algumas pessoas querendo entrar e estão falando que a sala está cheia. Você acha que se fechar e abrir a sala novamente tem problema? Você está gravando, né? Tem essa questão. Ele embaixo aqui, ele está informando 48 participantes aqui. Você acha que Você acha que pode? Eu acho que vai dar problema, Leonardo. Porque daí quem está assistindo aula, se bobear,
Parece Tá sem nome, né? Tá sem identificação. Tá, entendi. Não, então continua. Aí, não, tá certo. Depois a gente... Mas acho que não tem, Pablo. Aqui tem eu consigo tirar aqui. Você olha nos participantes, tem um monte por de seleção, convidado tá? que não tá. Só tá aqui o... Agora... não tem então, será que eu não vou derrubar ninguém que tá sem nome? Microfone nem da câmera, tá vendo? Aí não tem jeito de excluir essa... Se vocês quiserem, acho que dá para trocar e colocar o nome. Espaço para os... Porque aí se tiver com nome, eu sei que está sendo usado. Então tenta tirar uns 2 aí, desses convidados que estão sem nada. É perigoso, né? Se vocês quiserem... Leomar? Leomar Júnior. Tá. Posso remover? Dá até o Leomar não tá na sala e o nome dele tá aqui, ó. Aí, eu removi. Leomar Júnior. Tá. Isso. Pode, ele tá offline, ele não tá participando. Oi, pois não? Deixa eu pedir a pessoa para entrar. Vamos ver se vai dar. Sim. Mas pode continuar. Ele só vai mostrar o caminhamento. Ele só vai mostrar o caminhamento aqui e algumas informações aqui. Aí a gente não vai ter área, né, no caso. Só vai ter perímetro. No caso de poligonal então, aberta... algumas informações ele acaba preenchendo aqui e ele mostra o coloquei aqui na lateral. Aí você teve que ajustar aberto. O erro para que a poligonal fechasse, né? Tá. Aí se você tiver, por exemplo, uma poligonal enquadrada, né, com os 2 pontos de saída e 2 de chegada, aí ele vai calcular tudo aqui mais facilmente. Agora, se for só um ponto de saída, uma única coordenada de saída ou 2 que seja, né, e no final não tiver controle nenhum, aí não dá para fazer muita coisa. Ele só vai mostrar aqui. Vai ficar poligonal aberta, né? Ok, então, pessoal, podemos seguir? Então, ó, próximo passo aqui, eu vou criar um desenho, tá? Então, de novo, eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito na área de trabalho aqui à esquerda, tá? Quem tiver mais habituado, que de repente já utiliza o GeoOffice, não precisa fazer esse caminho aqui, tá? Ele tem alguns atalhos aqui em cima, ó. Quando eu estou passando o mouse aqui, ó, bem no meio da tela em cima, tem alguns atalhos aqui. Se vocês já conhecerem aqui pelos ícones o que você está criando, então pode usar o atalho aqui em cima também, tá bom? Então vou lá, ó, clicando aqui, ó, botão direito, ó, criar item, e eu vou para o desenho agora. Vou dar um nome para ele aqui. E um OK. Ó, nessa janela que ele apresenta, ele está mostrando para nós aqui que ele está usando, ele identificou, né, 3 cadernetas aqui, a Curtume 1, 2 e 3. E elas estão selecionadas, então elas vão fazer parte do nosso desenho. Se eu clicar em limpar e nenhuma delas ficar selecionada, ele vai criar um desenho em branco para nós. Se eu clicar em apenas uma aqui, uma ficar selecionada, somente os pontos da Curtume 3, que é o que eu selecionei, é que vai participar no desenho. Tá bom? É assim que funciona. Então vou deixar todas selecionadas. Vou clicar em avançar. E aqui, ó, ele mostra uma configuração que no momento está desabilitada. Por quê? Como nós não estamos trabalhando com dados georreferenciados, ele bloqueou essas configurações para nós aqui, da UTM. Então a gente vai trabalhar com coordenadas arbitrárias e o nosso desenho vai ser criado como topografia local, tá? Então quando eu medir uma distância aqui no ambiente de desenho, ele vai estar calculando essa distância com topografia local e não como plana, tá bom?
Vamos lá, clicar em avançar. Essa janela, no momento, a gente não vai usar, então a gente vai deixar nenhum aqui, como ele vem. Mas o que ela faz? Esse GeoField, ele é responsável por pegar as descrições que estão na caderneta, que é o que você usou em campo, no registro dos pontos, né? Ele vem as descrições, ele transforma essas descrições em camadas, em layers, para dentro do desenho. E, nas últimas atualizações que a gente fez, já há algum tempo, a gente implementou essa opção aqui para fazer um croquis semi-automático. Então, se você pega, por exemplo, uma estação Leica e uma Geomax, você consegue configurar, durante o levantamento, alguns recursos ali que você utiliza para ligar linhas de sequência, né, de levantamento. Então, se você fez uma sequência de levantamento de guias, por exemplo, você informa isso na estação e cadastra ela aqui, né, dá um maisinho aqui, cadastra ela e faz as informações com referência à configuração que fez em campo. Então, na hora que você cria aqui um concluir, ele já traz uma parte do desenho pronta para você, tá? Tem essa responsabilidade aqui de fazer um desenho automático aqui, desde do momento que você descarrega a estação, tá bom? Então, no nosso caso, a gente vai usar nenhum, e ele apenas vai mostrar os pontos na tela. Todo mundo chegou aqui com os pontos na tela? O ambiente aqui de desenho, o meu aqui está branco, tá? Vocês talvez esteja preto. É só mudar aqui, ó, se vocês quiserem. Então, ó, arquivo, configurações gerais, CAD. Aí você tem aqui, ó, modelo. É só mudar aqui, tá bom? Sim. Aqui você tem a escolha da cor do fundo aí do seu ambiente de desenho. E clicar em OK. Tá? Então, pessoal, esses são os pontos que nós trouxemos do levantamento das 3 cadernetas. Aqui em cima nós temos as camadas, ó, que ele criou de acordo com cada descrição, que foi o GeoField que eu acabei de explicar. E ele é bem semelhante ao AutoCAD também, tá? Você pode ligar ou desligar um layer, congelar, né? Ele tem o gerenciador de camadas aqui, ó, que é esse botão do lado. Ele mostra aqui o gerenciador de camadas. Então, você pode criar uma camada nova, fazer as configurações aqui de nome, a cor, estilo de linha e espessura, tá? Ligar e desligar por aqui também, tá bom? Como é que funciona esses pontos que estão aqui na tela? Se a gente der um zoom aqui, observe que o mouse ele é uma ferramenta importante nesse momento. Então, ele tem o zoom localizado, então onde eu estou apontando o cursor do mouse e rodar a bolinha, a rodinha do mouse para frente e para trás, ele dá o zoom, onde eu estiver apontando. Tá? E se eu apertar a rodinha do mouse, ele vira uma pan. Aí eu consigo arrastar esse desenho, tá? Na tela. Como é que funciona o ponto do GeoOffice? Peço que vocês façam zoom em algum ponto qualquer. Deixa ele aparecendo na tela. Ele mostra aqui para nós o estilo desse ponto. Então, o que tem nesse estilo aqui? Ó? Eu tenho um nome, que é o 85, a descrição, que é o PN, e a altura dele, 503,80. Tá? De acordo, e ele está numa coordenada aqui, que ele mostra aqui embaixo, ó, no canto direito da tela embaixo, ele mostra as coordenadas do mouse que a gente está passeando aqui. Então, ó, se a gente observar aquelas coordenadas, ele está perto dos 5.000 e do 10.000 lá, que foi o que a gente configurou no ponto de origem, E0. Então, se eu fizer um clique duplo nesse ponto, em qualquer lugar dele, ele vai abrir uma janela para nós e mostrar a coordenada exata desse ponto. Já calculado a partir da caderneta, da poligonal. Se eu não tivesse feito o cálculo da poligonal, com certeza a coordenada desse ponto seria um pouquinho diferente. Tá? E aqui ó, ele mostra um estilo de ponto. Ó. Estilo PN, que é o mesmo da descrição que ele tem. Tá bom? Se a gente clicar aqui, a gente vai ver todas as descrições aqui também. Por quê? Cada ponto eu posso ter uma configuração diferente. Então, por exemplo, o que eu quero enxergar na configuração de piscina, eu não quero enxergar na configuração de árvore. Eu vou fazer diferente, eu vou pôr simbologias diferentes, cores diferentes. Tá bom? Então, como que eu faço isso? Vou dar um ESC aqui para fechar essa janela, ou cancelar. Desculpa, pessoal. A garganta está secando aqui.
E eu vou vir aqui, ó, no menu configurar. No menu configurar, eu tenho estilos de ponto. Tem outras opções aqui, mas nós vamos usar estilos de ponto. Abrindo essa janela, eu tenho aqui padrão e vários outros. Por exemplo, eu vou pegar árvore. Vou selecionar a opção árvore aqui no estilo de ponto. A escala global está 1, que ele vai obedecer as medidas reais que eu der para ele aqui, né? Eu tenho aqui, ó, embaixo os atributos, que são a cota, descrição e nome, que é o que está aparecendo ao lado aqui da simbologia, ó, nesse croquis, né? Nome, descrição e a cota dele. E eu tenho o símbolo aqui, ó, árvore 3. Tá vendo? No de vocês aí deve estar uma cruzeta. No meu, como eu já configurei aqui, ele está árvore 3. Então é só você selecionar aqui uma árvore, uma dos dois modelinhos aqui, eles são diferentes. Embaixo aí vai ter a cor, você pode escolher a cor, só clicando aí na janelinha, nesse botãozinho aí da cor. Deve estar uma cruzeta preta, né? Então eu coloquei uma árvore, eu vou colocar um verde aqui mais escuro. Vou dar um OK. Aí o que eu faço aqui, ó? Eu tenho um botão chamado aplicar. Quando eu clico nele, eu confirmo essa configuração para esse projeto que nós estamos trabalhando agora. Tá? E se por acaso eu quero que essa instrução seja válida para os próximos projetos que eu criar também, eu vou clicar nesse outro botão aqui, ó, padrão, aqui em cima. Tá bom? Então eu tenho a questão dessa configuração valer apenas para esse projeto, eu clico só em aplicar. E se eu quero que ele fique valendo também para os próximos projetos que eu criar, eu vou clicar em padrão. Então eu vou clicar em padrão aqui, ele vai guardar essa informação. Tá? Então a árvore nossa está configurada. Se quiserem aqui, pode clicar aqui e fazer mais algum. Tá? Vou pegar, por exemplo, aqui, ó, LF. Linha de força. No linha de força, ó, eu tenho a configuração do padrão aqui, ó, eu vou mudar de cruzeta para poste. Eu tenho duas opções de poste aqui, ó. Tá bom? Vou escolher uma delas. Vou trocar a cor aqui para vermelho. Vou dar um OK. E os atributos, a gente pode configurar eles à parte também, tá? Se eu clicar na cota aqui, ela tá azul, eu posso dar um editar aqui e escolher outra cor para ela também, se eu quiser, tá bom? A posição que ela está na horizontal aqui, ó, um deslocamento de 0 na horizontal e na vertical menos 1.2, né? Então ele está abaixo do eixo aqui, ó, do quadrante da simbologia, tá bom? Então é só clicar aqui e configurar. Ou adicionar mais algum atributo aqui. Se você quiser mostrar, por exemplo, a coordenada aqui do lado, ele tem um atributo chamado coordenada. Ele já mostra aqui direto. Bom, vou dar um aplicar e um padrão. E agora eu vou fechar. Então, se eu observar aqui no desenho agora, ó, LF já está caracterizado, ó, a árvore está caracterizada. Tá bom? Podem olhar aí que já ficou desse jeito que vocês configuraram. Certo? Agora, eu vou mostrar a opção de escala. Como é que funciona a escala aqui no GeoOffice? Eu tenho duas escalas aqui. Eu tenho uma escala de visualização e eu tenho a escala de plotagem. Então, primeiro, a gente vai ver, nesse momento, a escala de visualização. Então, como o próprio nome diz, ela só mexe na visualização, mas ela não muda medidas. Então, aqui, ó, eu tenho uma escala de 1 para 1000. Sempre que eu crio um desenho novo, ele vai trazer 1 para 1000 na escala. Então, eu vou pegar como referência aqui, ó, para ficar bem fácil, ó. Vamos pegar aqui, ó. Aqui embaixo, ó. O ponto 103 e o 104, ó. Eu vou pegar essa reguinha aqui, que é o medir distância, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, para vocês, ó, o engate, tá? A precisão. Então, se eu aproximar do 103, ó, ele acendeu aquele engatezinho laranja ali, ele já está pegando no centro do ponto, tá? Aí eu já posso clicar nele, ele gruda lá. E eu vou vir até o ponto 104 aqui, ó, próximo a ele, e clicar aqui. Então, ó, na linha de comando embaixo, ele vai mostrar algumas informações.
deixa aparecendo aí pelo menos 3 linhas aqui embaixo. Você pode mudar essa barra aqui, ó, aumentar e diminuir ela, tá? Então observa aqui, ó, que a distância horizontal, ó, TH, é de 65,69. E eu estou na escala 1/1000. O que eu vou fazer? Eu vou mudar, ó, a escala. No menu Visualizar, Escala Global, menu Visualizar, Escala Global. Ele vai abrir essa janela para nós aqui, ó, 1/1000. E eu vou mudar para 1/100. 1/250. Que é 1/4 da visualização aqui no caso. E eu vou dar um OK. Então, ó, a distância não era para mudar aqui em 4 vezes? Se eu medir a distância agora, ó, do mesmo ponto, ele vai continuar dando a mesma distância, ó, 65,69. Tá? Então, é uma visualização apenas, é uma escala apenas de visualização. Então, ó, nos pontos onde a gente estava tudo encavalado aqui, ó, fica melhor para a gente visualizar e saber o que está escrito em cada descrição, enfim. Alguma dúvida, pessoal? Outra coisa que eu posso fazer é enxergar ou não os atributos aqui. Mesmo que eu tenha a configuração no estilo do ponto aqui, ó, por exemplo, ó, ponto de construção. Todos eles estão configurados iguais, que é para mostrar a simbologia, o nome do ponto, a descrição e a cota. Essa é a configuração padrão do GeoOffice. Então todos eles estão assim. Eu posso esconder essa visualização. De que forma? Visualizar atributos, estilo de ponto. Então eu não vou mexer no estilo, na construção do estilo, mas eu vou escolher se eu quero enxergar ou não no desenho. Então, por exemplo, eu escolho aqui, ó, construção, ó, eu não quero ver a cota da construção. Eu vou pegar e dar um OK aqui, ó. Eu desliguei a cota e vou dar um OK. Aí ele desliga a visualização da informação de cota aqui, porém ele não destruiu a maneira como o ponto é montado. Tá? Se eu for lá na configuração dele, aqui no estilo de ponto, ele vai estar da mesma forma. Tá bom? Então isso também ajuda a despoluir o desenho, sem eu ter que mexer na configuração geral dele aqui, de como ele é construído. E eu posso ligar facilmente aqui. Né? Ao invés de excluir uma informação e depois ter que inserir de novo, configurar onde que eu vou mostrar aqui a posição dele em relação à simbologia, colocar uma cor diferente. Então só liga e desliga. Tá? Aí, ó, voltei ela. Pessoal, alguma dúvida com relação ao que foi visto até o momento? Beleza, vou seguir então. Eu tenho um botão de atalho aqui no GeoOffice, que é a tecla, no teclado de vocês aí, a tecla F4. Tá? Se a gente clicar no F4, ele usa o Zoom Extend aqui, o Zoom geral. Tá bom? Então ele vai mostrar toda a nossa extensão aqui, o que nós temos na tela. Tá? É só vocês apertarem. Pode estar pequenininho assim. Vou apertar o F4, ele vai centralizar na tela tudo que a gente tem. Tá bom? Em notebooks, pode ser que você tenha que acionar a tecla FN. Tá bom? Se atentem a isso. Vamos lá. Comandos de desenho. Então a gente tem uma barra de ferramenta aqui, ó, embaixo da camada. A gente tem aqui algumas botões aqui de desenho. Então a gente tem o ponto, que é o ponto topográfico, que é esse que está na tela, que veio de estação, né, com descrição, exibindo a cota, alguns atributos. Eu tenho o botão de linha, polilinha, linha múltipla, spline, arco 3 pontos, TTR, círculos e assim por diante. Tá? Texto. Tem o traçado geométrico, que depois a gente vai usar para construir aqui um perfil, tabela, talude, achuras. Tá? Alguns botões aqui são atalhos de engate. Então, por exemplo, se eu quiser pegar uma tangente aqui, ó, num círculo, eu posso
Se eu não quiser deixar default esse engate, eu posso clicar nele aqui, ele funciona apenas uma vez, né? É um atalho de clique único. Os botões de zoom aqui, de pan, mas o mouse ele oferece esses recursos para nós, então essa barra aqui a gente acaba nem utilizando ela. Algumas outras barras aqui tem botões desligados, que eles são habilitados apenas conforme a gente usa aquele recurso, né? Que no caso da caderneta, ele tinha esses botões aqui habilitados. Tudo isso daqui. E aqui a gente tem ferramentas para agricultura de precisão. Se alguém trabalha na área depois quiser conhecer isso daqui, eu posso falar a respeito. Tá? É para a gente fazer projetos com sistematização agrícola, para plantio automático e colheita de forma automática também. A gente envia, faz planejamento aqui e envia isso para o trator executar sozinho lá em campo. Aqui a gente tem criação de blocos, inserções aqui de coisas que a gente vai ver na área de perfil, tá bom? Inclusive imagem aqui de satélite a gente consegue inserir, medir distância, ângulo, cálculos de volume, mostrar a área no Google Earth também mostra, ele funciona aqui. E algo que a gente usa bastante aqui no curso lá do georreferenciamento com ITCO é esse menu de georreferenciamento, que ele tem uma ferramenta bem bacana aqui de se usar. Inclusive é o módulo que a gente mais comercializa hoje, que 60% das vendas do GeoOffice são em cima de ferramentas de geo. Tá? Então a gente consegue atender aqui inteirinho a norma 10267 aqui do INCRA com o CIGEF. E numa oportunidade próxima a gente vai ver também. Bom, pessoal, aqui do lado mais algumas ferramentas, o Properties aqui, né? Propriedades, apagar, copiar, espelhar, offset, enfim, mover, rotacionar. Aí a gente tem a outra escala aqui, que é o escalonar também, que aqui sim a gente muda de tamanho as coisas, né? Eu posso ampliar ou reduzir a escala, dando uma medida aqui, tá? Um fator aqui. Tá bom? Trim, extend, particionar, explodir, bem semelhante ao AutoCAD. Então, quando eu vou desenhar aqui, por exemplo, se eu quiser desenhar um perímetro nessa área, ligando pontos aqui que eu tenho aqui no desenho, eu posso pegar aqui uma polilinha, tá? Aqui em cima, ou se vocês conhecem aí o AutoCAD, digita aí PL, só digitar direto no teclado e dar um Enter, que ele já vai acionar aí, ó, ele já mudou o mouse, então eu consigo dar o zoom aqui, ó, e sair clicando aqui em alguns pontos aqui para desenhar algum perímetro aqui, tá bom? Vou fazer um exemplo aqui, ó. E para mim fechar esse perímetro, eu tenho lá no AutoCAD o Closed, né? Aqui está em português, no caso. Todos os comandos funcionam igual ao AutoCAD, com exceção aqui do fechar, que é o F. Vou dar um F e vou dar um Enter. Aí ele já fecha para nós lá. Tá? Então tem um polígono fechado aqui. O círculo, comando de C, clico C, Enter ou espaço, ó, clico e abro ele. Ou eu dou um raio aqui, por exemplo, um raio de 100, digito, dou um Enter, e já fica para nós aqui, tá bom? Trim, comando TR, Extend, EX, tudo igualzinho, tá? Vocês querem que eu me aprofunde aqui um pouco nessas ferramentas de desenho? Ou eu posso partir aqui para a triangulação, aqui o MDT e curvas de nível? O que vocês preferem fazer? Eu não sei qual que é o conhecimento que vocês têm do ambiente de desenho aqui, de ferramentas desse tipo ou não, se estão acostumados com isso ou não. Eu não sei o nível que vocês estão acompanhando. Eu sei que tem pessoas já avançadas, pessoas que conhecem, mas talvez tem outros que estão iniciando aí. O que você acha, Leonardo? Tá, legal. Então vamos lá. Bom, tendo pontos na tela, esses pontos, obviamente, têm as suas cotas, então eu consigo criar uma triangulação. Tá? Eu preciso de pelo menos 3 pontos na tela para poder criar uma triangulação, mas algo que me interessa... Pablo, eu acho que módulos de desenho aí acho que é mais fácil. Os alunos então, têm o que eu vou fazer? Vou criar um de MDT, desenho básico que é a nossa lá modelagem de numérica. AutoCAD. Eu acho que pode ir para as curvas de nível, que é bem o botão interessante. aqui, ó, o mouse na área esquerda da tela, na área de trabalho, vou clicar com o botão direito, criar item, e o nosso novo item aqui vai ser uma modelagem.
Todos acharam aqui, modelagem. Eu vou dar um nome aqui. É bem provável que vocês já tenham aí também, tá? Conforme abriram o projeto de exemplo, deve ter modelagem aí, mas não tem problema. Eu vou dar um nome qualquer aqui, vou chamar de aula IFGO. Eu posso usar o mesmo nome de outros itens, tá? Se vocês notarem, eu estou criando um MDT usando o mesmo nome que eu dei no desenho. Então, como eles têm, são arquivos diferentes, eu consigo fazer isso. Eu só não consigo fazer isso com o mesmo arquivo, né? Dois desenhos com o mesmo nome, por exemplo. Mas como são itens diferentes, eu consigo fazer. Então, fica fácil também para mim fazer referências quando eu estou fazendo o projeto. Então, por exemplo, esse MDT aqui, ele é desse desenho. Eu posso ter outro desenho com outro nome, fazer outro MDT com outro nome. Embaixo aqui, ele faz de certa forma, uma pergunta, né? Ó, selecione as camadas que contêm os pontos desejados. Então, eu vou selecionar tudo que eu quero que participe nessa triangulação. Então, todas as camadas. Se você tem, por acaso, def points, no caso, você teria que tirar a seleção desse ponto aqui, né? Dessa camada. No caso aqui, todas elas são do levantamento da superfície. Então, eu vou usar todas elas aqui. E vou clicar em avançar. Nessa próxima janela, ele identifica para mim qual que é a cota mínima e a máxima que eu tenho dentro de todos os meus pontos. E eu tenho aqui um filtro. Isso daqui são filtros, tá? Então, ele me pergunta, ó, usar acima de 482,31, que é a minha cota mínima. Então, eu vou usar pontos aqui acima dessa cota, que é a mínima. E abaixo da cota máxima. Então, eu estou usando o mesmo intervalo que eu tenho no desenho. Se eu quiser usar apenas pontos que estão acima da cota 500, para fazer um outro tipo de filtro aqui, é só eu utilizar ele aqui, usar acima de 500. Então, todos os pontos que estão abaixo vão ser desprezados dessa triangulação. E o inverso aqui, para esse caso. A distância máxima entre os pontos. Então, eu estou pedindo para o software falar assim, ó, se eu deixar 150 aqui, se tiver algum ponto mais longe aqui do que 150 metros, acima dessa distância, ele despreza esse ponto. Se eu quiser que ele busque esse ponto, eu tenho que aumentar essa distância. E o mesmo funciona inversamente aqui. Distância mínima. Então, se eu tiver 2 pontos aqui ou mais, uma distância menor de 15 centímetros, ele despreza um deles e vai pegar apenas um, né? Vai desprezar os outros. Se eu quiser que ele carregue todos, por exemplo, se eu estiver fazendo um levantamento urbano, onde eu pego na guia, eu peguei em cima da guia e peguei embaixo da guia, essa distância é menor do que 15 centímetros, o que eu vou fazer aqui? Eu vou zerar aqui, se eu quero que os dois pontos participem na triangulação, tá bom? É desse jeito que a gente usa os filtros. Eu vou clicar em avançar. Aqui nós temos 3 situações. Como é que elas funcionam? As linhas obrigatórias são polilinhas. Todos os casos aqui eu tenho que usar polilinha aqui no desenho, tá? Que eu quero que ela, por exemplo, no caso da linha obrigatória, a gente vai usar isso aqui lá no exemplo do projeto de uma pista que a gente vai fazer. Por quê? Porque eu tenho traçados longitudinais que dão uma sequência a algo que vai existir, que é a via, que é uma canaleta, que é uma guia, por exemplo, né? Por exemplo, uma barragem de rio. Então eu tenho um talude ali, eu quero que a curva não atropele aquilo, que ele considere aquele desenho e que ele faça uma curva em volta daquilo, obedecendo ali os pontos que estão em campo, tá? Porque senão ele pode descobrir uma cota próxima ali e ele desviar esse triângulo ali. Por quê? Porque ele vai fazer a triangulação pegando ali a sua cota mais próxima para poder fazer a orientação da curva, né? Na linha de fronteira, eu vou ter um polígono, como esse aqui que eu fiz, por exemplo, em volta da área, e ele não triangula. Por exemplo, eu desenhei esse polígono aqui, ó, na camada 0, que é o que estava ativo lá para mim no momento. Se eu chegar aqui na linha de fronteira e clicar aqui, ó, na camada 0, ele vai identificar essa polilinha que eu desenhei. E, por exemplo, ó, nesse canto aqui é um bom lugar aqui para explicar isso. Eu tenho pontos aqui fora e ele poderia triangular aqui. E também unir, se desse ponto aqui, ó, desse canto aqui, até esse canto aqui, se eu tiver uma distância menor do que 150 metros, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um triângulo aqui, fechando,
né, aqui fora. Quando eu uso a linha de fronteira, e eu setei ela aqui, né, eu selecionei, eu estou falando que essa daqui é o limite que eu quero trabalhar, então ele não vai triangular para fora disso, entendeu? E a linha de exclusão funciona ao contrário, se eu não quero que triangula dentro desse polígono. Então, por exemplo, naquelas construções, na piscina, o que eu faço? Eu vou lá e ligo uma polilinha em cima desses pontos, tá? Ela tem que estar vinculada ao ponto, né? Tem que estar engatada lá no momento do desenho da polilinha, para ele poder obedecer, tá bom? Por causa que é feito por triangulação, então ele tem que estar amarrado no ponto. Aí ele não triangula dentro se eu usar a opção de exclusão, tá? Então vou deixar aqui a fronteira, já que eu desenhei, e vou clicar em concluir. Se vocês não fizeram o desenho, não tem problema, tá? Ele vai montar a triangulação da mesma forma. Vou clicar aqui em concluir. Pronto, ó, ele limitou aqui, ó. Ele desenhou até a linha em preto aqui, a cor preto. E limitou, ó, não triangulou para fora, ó. Nesse ponto aqui que eu falei que teria aqui alguns triângulos, né? Ele limitou a nossa área aqui. Então, a princípio, nós temos todos os pontos aqui triangulados e as curvas de nível aqui em vermelha, representando aqui de 1 em 1 metro a altimetria de uma curva para outra, tá? A equidistância. E nesse ambiente, a gente tem algumas configurações aqui, alguns botões que a gente pode usar, que são esses daqui no cantinho aqui em cima. Se vocês observarem aqui, ó, a gente tem o apagar aresta. Ele faz o quê? Ó? Se eu clicar nele, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, ó, eu vou clicar fora aqui no desenho e eu quero apagar esses triângulos aqui. Ó. Eu não quero que eles façam parte da minha triangulação. É só eu cruzar eles e clicar onde eu quero, que ele vai interromper esses triângulos aqui, tá? Eu tenho a linha obrigatória, ele funciona igual àquela da configuração, porém eu tenho ela aqui dentro. Por exemplo, se eu quero esse triângulo aqui, ó, ele está ligando aqui, né? Tá vendo? Tem um Vzão aqui, ó, um triangão bem grande. Aqui, ó, eu vou pegar desse ponto aqui, ó. Ele pega por proximidade, nesse caso, nem aparece o engate, tá? Ele pega o ponto mais próximo de onde eu cliquei e eu vou cruzar ele para cá, ó. Então eu estou obrigando esse triângulo a ficar nessa orientação, tá bom? Se eu fizer de novo, ó, vou obrigar ele daqui para cá. Tá vendo? Ó, vou obrigar esse aqui nesse sentido. Ele vai construir da forma que eu fizer. Eu tenho o trocar lados do triângulo, que ele me dá possibilidades de orientação diferente para esses triângulos. Então, se eu clicar num triângulo aqui, ó, ele muda. Então, ó. Quando eu clico ele não alterar, é porque ele não tem uma outra opção de ligar, nesse caso. Algum outro está interferindo nele, tá bom? Ele funciona dessa forma. Eu tenho aqui alterar cota, inserir ponto e remover ponto. Então é bem nítido aqui o que cada um faz, né? Então se eu quiser alterar uma cota aqui, é só eu clicar nela, altero o valor aqui, ó, vou arredondar para 0 aqui, ó, 496. Vou dar um OK. Ele já muda o triângulo na hora. Vou fazer um maior aqui, para ficar mais nítido, ó. Esses triângulos aqui, ó, do jeito que eles estão. Se eu alterar essa cota aqui, ó, para 491, vou dar um OK, ele já recalcula na hora aqui, ó. Tá vendo? Ó? Onde afetou. Ó, 493. Vou dar um OK, ele já retriangula aqui, tá bom? Insere pontos. Se eu clicar aqui, eu posso dar um nome qualquer aqui para ele. E a cota aqui ele calculou, de acordo com a triangulação aqui, ou eu posso alterar esse valor também. Vou dar um OK, ele já retriangula aqui. E eu posso remover esse ponto também, ou qualquer um deles, do desenho, da triangulação, tá? Essas são as ferramentas para a gente manipular os triângulos aqui, tá bom? Aí eu tenho alterações aqui, como a cor desse arame aqui, ele está azul. Posso mudar a cor dele, a cor das curvas, a cor do fundo aqui também, tá bom? Oi? Claro, claro. Com coordenada, no MDT, ele não tem.
Você teria que inserir isso lá no desenho e trazer ele do desenho para cá. Ele não te possibilita enxergar a coordenada que você vai inserir aqui, ó. Ele só te dá o local e a cota. E o nome, né? A não ser que você se orientar aqui por baixo, ó. Nesse caso. Licença, mas só é um uma minutinho, boa por favor. informação isso aí que você me deu. Se eu vou lembrar quiser disso, inserir um tá? ponto com a Pra anotar coordenada aqui. definida. A coordenada e cota definida aí. Sim, perfeito. É uma boa indicação. O que eu posso fazer aqui também se eu clicar com o botão direito aqui, ó, em qualquer lugar aqui dentro do MDT, ele vai me abrir um menu, né? E aqui embaixo, ó, eu tenho esses botões que eu usei, né? E eu tenho opções interessantes aqui, ó, por exemplo, de visualizar o desenho base. Ponto seria interessante. Então, se eu tenho um projeto você clicar no e eu estou trabalhando nele, eu preciso de algum detalhe do desenho dentro do MDT, eu posso usar aqui um desenho base. Ó, por exemplo, eu vou selecionar ele aqui, ó. Ele vai abrir uma janela para mim selecionar qual desenho eu quero enxergar. Então, eu seleciono ele aqui e dou um abrir. Ele vai mostrar por baixo, ó, por exemplo, ó, os pontos aqui, ó. Esses pontos eles não participaram do MDT porque eles ficaram fora aqui da minha linha de fronteira. Eles apareceram aqui, tá? Por exemplo, deixa eu fazer de novo, ó. Eu vou remover aqui, ó. Deixa eu voltar no desenho. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer um rabisco aqui, tá? Só para ficar fácil de enxergar lá. Vou salvar esse desenho. Aí aqui no MDT, ó, eu vou enxergar o desenho base, ó. Visualizar desenho base. Seleciono meu desenho, dou um abrir. Olha lá, ó o rabisco aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Ó. Tá bom? Então eu consigo pegar detalhes do meu projeto, né? Se for algo que eu preciso enxergar, tem essa necessidade, eu consigo trazer ele por baixo aqui para servir de orientação para mim, tá bom? E dá para unir MDTs também. Você tem uma opção aqui de... cadê ele? Acho que ele está no menu. Ó, unir modelagem. Então, se eu tiver dois MDTs que se compõem, eu posso trazer dois MDTs aqui e transformar ele num só também, tá bom? Por exemplo, geralmente em estradas isso ocorre bastante, né? Eu participei de um projeto uma vez aqui, há uns 10, 12 anos atrás, do levantamento aqui de uma alteração de 8 km de uma linha férrea. Então, a hora que o pessoal começou a fazer cálculos de volume desse projeto, eles levantavam em trechos com equipes diferentes. Então, chegava para aqui, para mim fazer as conferências de cálculo de volume, chegava tudo destrinchado. Então, usei bastante isso daqui, para unir modelagens aqui e pegar sequência, tá? Em estradas, geralmente, é bem comum de se ver isso também. O pessoal vai fazendo por trechos, se você precisar unir as modelagens, você tem essa opção. Ok, pessoal? MDT, tudo bem? Alguma dúvida? Então, vamos lá, vou seguir. O que eu vou fazer? Eu vou voltar para o desenho, tá? Eu vou voltar aqui no meu desenho, ó, vou dar 2 cliques nele. Ele vai abrir aqui e voltar no meu desenho. Deixa eu excluir essa linha aqui. Então, ó, eu vou carregar agora as curvas de nível. Lá, isso aqui é um cálculo que a gente enxerga ele, né? Aqui é a triangulação. Agora eu vou trazer isso em forma de curva de nível para cá, do jeito que eu quero enxergar essas curvas de nível, inclusive. Então, o que eu vou fazer? Ó, no menu modelagem, eu tenho aqui, ó, criar curvas de nível. Bom, criar curvas de nível. Ele vai me perguntar qual MDT eu vou utilizar. Vocês escolhem aí o MDT que vocês criaram agora, deve ter outro daí. Escolhe esse MDT. Se vocês escolherem errado, se eu não me engano, no arquivo de exemplo ele estava com a coordenada 00. Então, se vocês carregarem o MDT do natural que já está aí, ele vai carregar lá na coordenada 00 essas curvas, tá? Então, como eu alterei aqui as coordenadas, não sei se vocês fizeram também, lá na caderneta, eu alterei para 5.000 e 10.000, então os meus pontos estão nessas coordenadas. O MDT também está nessa coordenada. Então, eu vou usar esse MDT aqui para ele trazer a coordenada correta das curvas de nível aqui, tá bom?
O modelo aqui, ó, das linhas pode ser spline ou polylinha. Então eu deixo em spline aqui para ele trazer mais arredondadinho aqui. Ele tem um controle aqui para ficar bem perto do ponto onde ele tem que ficar, tá? Por mais que seja spline, né, que ele tira a curva do lugar, mas ele tem um controle aqui para segurar bem perto ali. E aqui eu tenho os tipos de curva. Curva 1, por exemplo, ele está a cada 5 metros de equidistância, com uma cor, um vermelho aqui, número 20, e uma espessura 0,60. E eu tenho a curva número 2, a cada 1 metro, numa cor aqui mais clara, um bege, na espessura 0,0. Isso é o padrão do GeoOffice. Se você quiser alterar, você vai fazer isso, trocando aqui essas informações, tá? Ou, se precisar inserir mais curvas aqui, é só clicar em mais aqui ou no menos, se quiser aumentar ou diminuir o número de configurações. Por exemplo, eu vou fazer mais uma aqui, ó. Ele criou a curva 0,3. Eu vou configurar ela num número aqui que seja um múltiplo comum de 5 metros e de 1 metro, né? Um divisor aqui que pode ser de meio e meio metro, ou 20 centímetros, ou 25, assim por diante. Eu vou por 0,25, tá? Eu vou colocar uma outra cor aqui, eu vou colocar a magenta. Eu vou deixar na espessura 0. Então tem 3 configurações de curva. Vou dar um criar. Ele fez aqui para mim, tá? Então se eu der um zoom aqui, ó, eu vou enxergar a curva vermelha, ó. Elas estão longe uma da outra porque estão a cada 5 metros de equidistância uma da outra. As curvas na cor bege, elas estão a cada 1 metro de equidistância, tá vendo? E intermediária a elas, a cada 25 centímetros, ó, eu tenho as magenta aqui. Só que ficou muito poluído para nós, né? Eu fiz aqui apenas para demonstrar. Ele ficou muito poluído. Eu vou congelar essa camada aqui, eu vou desligar a visualização dela. De que forma que eu posso fazer isso? Eu vou pegar ela, ó. Se eu clicar nela, eu sei qual que é a camada que ela está, né? Qual é o layer que ela foi criada. Ó, curvas 003. Se eu pegar a vermelha, curva 001, tá bom? Então eu posso abrir aqui, ó, clicando aqui nas camadas e apagar essa luzinha aqui, ó, essa lâmpada. Na curva 003 eu vou vir e clico nessa lâmpada aqui. É uma maneira de fazer o desligamento aqui dessa visualização. Eu cliquei na lâmpada, ela ficou apagada, eu vou clicar no desenho. Aí ele já esconde essas curvas. Se eu quiser que ela apareça, eu volto aqui e ligo ela. Clico no desenho e ela volta. Tá bom? Então ele fica todo organizado aqui. Beleza? Então o que a gente precisa fazer aqui? Conhecer o valor dessas curvas aqui, a cota dela, né? Se eu clicar nela e parar nesse vértice aqui, ó, nesse gripezinho azul aqui que ele tem, ali junto com as coordenadas embaixo, ele mostra o valor de Z também, que é o valor dessa curva. Mas para mim ficar fazendo essa verificação dessa forma, é ruim, né? Então eu vou fazer o quê? Uma inserção dos valores da cota aqui no desenho. De que forma eu faço isso? Eu vou no menu modelagem. Eu tenho aqui a opção de cotar curvas. Menu modelagem, cotar curvas. Eu clico nessa opção, ele vai me abrir uma janela aqui, ó, para me configurar um texto que ele vai inserir ali e a altura desse texto. Por enquanto eu vou deixar padrão, tá? Mas vocês podem escolher a fonte aqui. Escolher, no caso ele está simplex, eu posso pôr uma Arial, Times New Roman, as fontes que você tem instalado aí no seu Windows, tá? A altura do texto eu vou deixar em 2. Eu vou usar um texto padrão, que é a Simplex. É um shape, né, um estilo de fonte em shape, que qualquer software de CAD vai abrir depois se eu exportar isso daqui, né? Não, é uma fonte desenhada, ela não tem direito autoral, tá? E a altura do texto em 2. Eu vou dar um OK. Aí o que eu faço? Ó, o mouse está esperando um clique meu. Eu vou clicar aqui, ó, no vazio, pro lado esquerdo aqui do desenho.
ele vai criar uma polilinha, ó, uma linha para mim, né? Aliás. Aí eu vou cruzar essa linha por cima das curvas de nível, ó, na transversal a ela, tá? Sempre na transversal à linha. E no caso, note que eu estou fazendo aqui, ó, meio que na diagonal, só que de baixo para cima, para o texto sair em pé. Se eu fizer de cima para baixo, esse texto vai sair de ponta cabeça, tá bom? Então eu vou cruzar essas linhas aqui de curva e vou clicar lá do outro lado, ó. Quando eu fizer um zoom agora aqui, ó, eu vou notar que o software inseriu para nós aqui o valor dessas curvas, tá? E ele fica habilitado. Se eu quiser continuar inserindo aqui os valores, é só eu cruzar de novo e clicar, tá bom? Se o texto ficou muito grande ou ficou muito pequeno, o que eu faço? Eu volto aqui no modelagem, clico em apagar cotas das curvas, faço uma seleção nas curvas, nas várias curvas aqui que eu usei, e clico. Onde eu selecionei, ele apagou. Aqui eu não selecionei, ó, ele não apagou, tá? Você seleciona o texto, né, no caso. Aí eu posso cotar de novo. Cotar curvas, altero aqui o texto, o estilo dele ou a altura dele, mais adequada. Clique em OK, vou lá, insiro o valor, tá? Se eu quiser fazer em uma só, ou em várias ao mesmo tempo, é possível. Tá bom, pessoal? Ok até aqui? Alguma dúvida? A gente segue aqui, no caso, para o perfil já? Ou vocês querem fazer uma pausa, uns 10 minutinhos, 15, 20, sei lá? Claro. Pablo, deixa eu levantar uma questão aqui com os colegas. Pessoal, tem muitas pessoas que precisam participar do curso e não conseguiram logar. O Leomar e a Bruna no laboratório, a professora Patrícia e o tecnólogo de Anápolis e o pessoal aqui de Aparecida, são professores também. Então, eu sugiro aqui, mas eu quero ouvir vocês. Se a gente pararia hoje, nesse momento, porque já caminhou bastante, né? E a gente entraria na parte dos perfis e o que a gente vai fazer mais à frente no próximo encontro, ou depois, porque no próxima semana o Pablo não vai poder. Aí talvez a gente faria o módulo de gel na próxima semana, e quando o Pablo voltar, a gente continuaria com essa parte aí já dos perfis, já entrando no projeto geométrico mesmo. O que vocês acham? A gente poderia parar agora ou a gente continua mais um pouco? Leonardo, então, Max, tá me ouvindo? Tô, Max, pode falar. Tá. Sim, vai ser. Tá. Com relação às conexões, no IFG, uma questão que eu acho que a gente tem que levantar é que a rede não permite conectar, viu? Infelizmente. Até aqui eu conectei no meu computador pela rede própria minha, e os alunos aqui a gente desconectou porque não... Eu estou projetando. Bom dia, Luciano. Bem você. Acho que fazendo isso, mais pessoas conseguem participar também. E queria sugerir para que a gravação fosse disponibilizada também, para que os alunos possam acompanhar o material depois. Ô, Max, eu acho que essa informação é importante demais. Eu acho que em Aparecida e Anápolis está tendo a mesma coisa, e o Leomar lá no laboratório também. Então, essa informação a gente passar para eles, logar de outra rede, porque senão vai continuar do jeito que está hoje. Bom dia a todos, tudo bem? Beleza, eu sou o tecnólogo aqui do Campus Anápolis. Luciano, eu desconfio que o Leonardo não esteja te só ouvindo. questão de ordem. Vocês acham que a gente para
nesse Mas ponto e continua semana que vem? professor, deixa eu Vocês só preferem caminhar um pouco mais hoje? professor, deixa eu só explicar aí o que aconteceu com os usuários do IFG. Eu já fui coordenador dessa área. Aí hoje a primeira coisa que eu fiz foi pedir o TI para liberar a conexão, porque existe um código de segurança de informática Professor que Newton, é Max, preciso. Vocês estão. Mas deixa eu só concluir para vocês. não estou não. O que acontece aqui? Para fazer a conexão no IFG, é preciso que o Luciano a tá falando com a coordenação gente aqui. solicite ao TI a liberação das máquinas, certo? O Alan já falou ok. Professor com Newton, professor antecedência. Max. Então, o que acontece? Mesmo semana que vem, no campo, se não houver essa liberação, e outra coisa que o TI aqui do Pensanato falou para mim, que é preciso. Luciano, eu vou reproduzir aqui o que você comentou, porque o sistema aqui porque utilizado talvez nem todos tenham ouvido, como o professor Leonardo, tá? Pode ser ele que fica dê algum atualizando problema de conexão, alguma coisa, o nem todo mundo está acesso, ouvindo. então precisa liberar Então, a máquina, Leonardo, Mais um instante aí, o Pablo. Luciano comentou que lá no campus certo? as redes são Aí, bloqueadas, então professor, é necessário fazer previamente uma necessário, solicitação então, para o departamento de cada TI campo do solicite campus o TI. para O poder Alan tá habilitar certo aí, o João Paulo esse link também. de acesso nas máquinas, A tá bom? liberação dessas portas Então acho aí, que foi porque por isso que senão nem não todos devem ter não vai conseguido logar aí cobrar também, eles com êxito. semana que vem também, certo? Pelo site do FG. O Max, eu vou só comentar aqui o que o Max falou, que é bem bacana a ideia. O Max falou que reproduziu a aula num telão, né? Pelo que eu entendi, que também ficaria legal para acompanhar. Aí apenas uma máquina, por exemplo, se tiver acesso dentro do IFG ali numa sala com um telão, daria para reproduzir para mais pessoas também, participando sem ocupar cada um uma vaga dentro da sala do chat aqui, né? Que a ferramenta ela abre para 48. Ah, bacana, Pablo. Eu vou pedir ajuda lá ao pessoal, então. É uma excelente ideia. Max é top. Então, Leonardo, deixa eu Nilton. só dar a minha opinião. Por mim, pode parar agora, não tem problema. Ok. Isso que o Pablo falou agora, né? E que o Luciano tinha dito. Como a gente tem essa restrição realmente de 48 pessoas, eu acho que lá no